Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Agradecidos a Deus por esse mês de novembro, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos já praticamente no final do ano e temos ainda algumas atividades administrativas da igreja. Temos o nosso presbitério no segundo final de semana do mês de dezembro e temos aqui também as nossas assembleias. Nós esperamos em Deus que tudo corra bem, dê certo e que nós venhamos realizá-las também para a glória do Senhor nos próximos 2 domingos. Tanto a primeira como a segunda assembleia ordinária da igreja. Nós também estamos nesse mês orando desde o começo em favor da ação social e em favor também do nosso seminário. E fizemos algumas alusões. No último domingo nós fizemos alusão à República, na importância da República. E hoje nós aproveitaremos também o ensejo e leremos 2 textos na Palavra de Deus, nos quais nós faremos também alusão aí à nossa bandeira. E os textos são textos conhecidos, o texto lá do Êxodo capítulo 17, onde um dos nomes de Deus ali é apresentado por Moisés como sendo o Senhor é a minha bandeira, e também o Salmo de número 20, onde fala a respeito do povo de Deus estar levantando bandeiras, tirando pendões ali em o nome do Senhor. Então nós leremos esses textos. O primeiro deles que faremos a leitura é o Salmo de número 20, onde o texto nos diz assim. A minha versão traz aqui como uma oração em favor do rei. Diz o seguinte: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Uns com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Já li esse texto outras vezes com a igreja, procurando destacar o versículo de número 7, que diz que nós confiamos no Senhor, enquanto os outros confiam na força bélica. E agora, nesse dia de hoje, eu quero destacar o versículo de número 5, que diz: celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Ele fala em celebrar as vitórias do rei e levantar bandeiras ali em o nome do Senhor dos exércitos, em o nome do Senhor nosso Deus, porque é o Senhor que dá vitórias ao rei. Então a vitória do rei, mas o louvor, a honra, a glória é do nosso Deus. Então nesse dia, quando nós mencionaremos aqui, faremos alusão à nossa bandeira, foi no último dia 19, a comemoração do Dia da Bandeira. Ela representa, sem dúvida nenhuma, a bandeira, ela representa a liberdade de uma nação, ela representa a soberania de uma nação e ela representa também a unidade de uma nação, que é o que nós destacaremos daqui a pouco. Agora nós vamos louvar ao Senhor
com o hino de número 303 do nosso inário, que tem como título Pendão Real. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Exformados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão. Os que da vitória escolhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Que Deus então nos abençoe e que nós, como acabamos de cantar, venhamos hastear esse pendão, de Cristo como sendo o vencedor. Eu quero ler agora o texto que já foi mencionado em Êxodo capítulo de número 17. Eu vou ler os 16 versículos desse capítulo, porque nós temos aqui um contexto só, onde diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos, pois, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que os fizeste subir do Egito? Porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai.
Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude no nosso estudo desta manhã. Nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te damos graça por esses textos lidos e também, ó Deus, já pelo hino entoado ao teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse dia. Que o Senhor abençoe, que tenhamos um domingo consagrado ao Senhor. E também, ó Pai, que o Senhor nos ajude no culto que teremos à noite e que tudo seja para a glória do Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa liberdade. O Senhor, sem dúvida nenhuma, é a nossa soberania e é a unidade do seu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não só deu vitórias ali ao povo no deserto, mas nos deu a maior vitória em Jesus Cristo. Ele, em nome dele, é que nós nos gloriamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas enfermadas, abençoe, ó Deus, também as que estão passando por outras dificuldades, independente da área da vida, que o Senhor esteja, Deus, a sustentar e amparar esses corações. Oramos pedindo que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, também guardando a igreja para que ela tenha as condições de vencer esse ano, entregar esse ano ao Senhor com alegria, com satisfação, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nos prepare, ó Deus, para esse ano que se aproxima, que ele seja para a glória do teu nome. Pedimos ainda que o Senhor nos ajude, nos oriente, ó Deus, na entrega desse estudo, que ele seja para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós voltarmos um pouquinho aí às páginas das nossas Bíblias, nós vamos nos deparar com o Cântico de Moisés. Esse Cântico de Moisés, lá no comecinho dele, no versículo 1, no capítulo 15 do Êxodo, diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Quem triunfou foi o Senhor, de uma maneira gloriosa. E depois aí no capítulo de número 16, ainda no capítulo 15, já fala das águas, que foram ali, águas amargas que foram tornadas ali potáveis. No capítulo 16, nós já vemos aqui o povo murmurando contra o Senhor, embora o Senhor ali enviasse
falasse, né, do maná, do sustento, o povo já reclamando. E agora aqui, novamente, nós vemos o povo de Deus, né, já no capítulo 17, mais uma vez questionando, está o Senhor no meio de nós ou não? Isso nós vimos aqui, fizemos a leitura, né, e vemos aqui no capítulo 17, o versículo 17, né, por causa desta água, né, ali, primeiro era água amarga, agora não tinha água. Ali o Senhor fez águas amargas se tornarem potáveis, e aqui o Senhor faz água surgir da rocha. Já tinha mandado codornizes, tinha ali já anunciado, né, o maná, enfim, Deus estava ali no comando. Ele não só tirou esse povo do Egito, mas prometeu, né, ali cuidar dele, né, em todo o tempo. Então nós vemos que no cântico de Moisés o Senhor triunfou gloriosamente. Não foi o povo que triunfou. E esse povo que viu, né, ali o exército de Faraó ser desbaratado, agora estava tremendo diante ali do exército dos amalequitas, né, como diz aqui o texto onde nós fizemos a leitura. Eu não sei a proporção, a diferença, mas com certeza entre os amalequitas e os egípcios tem uma diferença muito grande, né, de poder, de potência. E agora, então, eles estavam ali diante dessa batalha. Se nós formos observar, essa aqui provavelmente tenha sido a primeira batalha do povo de Israel, onde eles se envolveram diretamente, né? Porque no Egito, as pragas ali foram enviadas, como a gente sabe, o povo saiu ali depois da última praga, mas nós não vemos ali uma batalha direta entre os israelitas e os egípcios. Agora que nós vemos, né, o primeiro teste deles, podemos dizer assim, né, como já uma nação, como um povo enfrentando problemas, não problemas com água, com alimentação, mas problemas agora, né, ali com respeito à soberania, né, à nacionalidade do povo, né, como nação. Embora ainda não tivesse o seu lugar, né, ali, não estavam assentados, mas já era o povo de Deus. E nesse contexto aparece Josué. Nós não temos informações, né, que ele fosse um homem de guerra ali, alguém preparado, mas aqui Deus o levantou para isto. E mandou, né, que ele fosse à frente ali, à batalha, enquanto ali batalhavam, né, também em oração, em intercessão, Moisés e, como nós vemos aqui, né, os seus ajudantes. E o Senhor deu vitórias a esse povo. E o que a gente vê, né, é que os amalequitas, né, eles foram desbaratados a fio de espada. O Senhor deu vitórias. E por causa disso, então, é que Moisés aqui levantou um altar, né? Além de anotar o que Deus mandou, né, ali que haveria ainda outras batalhas, mas ele edificou um altar e ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Provavelmente, né, o Egito ali, né, o exército egípcio tinha também as suas bandeiras, né, ali, tinha as suas insígnias, né, os seus pendões, como nós cantamos, né, e esse povo de Deus saiu dali ainda, né, como um povo nômade, sem ainda ali, né, um lugar, né, demarcado como sendo seu território, seu país, mas já era um povo que precisava, né, de ir se estabelecendo, né, durante essa caminhada, se preparando. Já que esses 40 anos de deserto, conforme Deuteronômio capítulo 8, foi para didático, né, para que eles aprendessem a depender do Senhor, então aqui eles estavam nessa primeira batalha deles. Interessante essa expressão, né, aqui de Moisés, né, o Senhor é a minha bandeira. Se a gente olhar, como eu até já destaquei, né, a importância da bandeira, né, qual é o significado da bandeira para uma nação, para um exército, enfim, para um povo, para uma entidade, né? Nós podemos ver aqui, né, quando ele fala o Senhor é a minha bandeira, ele está falando primeiramente, né, de liberdade. Deus tinha libertado eles do Egito. Eles já eram agora um povo independente, não eram ali mais escravos de nação nenhuma, porque eles estavam caminhando para o território deles, para a terra prometida, e ali eles eram um povo. Hoje nós temos exemplos, né, de muitos povos no mundo ainda sem territórios, mas que têm ali, né, a sua bandeira. Talvez um dos mais conhecidos são os curdos, né, que
se encontram ainda na região do Iraque, parece que também da Turquia, né, um dos maiores povos, né, que nós temos aí sem um território, sem nacionalidade. Nós temos alguns exemplos, né, de brigas, vamos pôr assim, na Espanha, né, a gente vê de vez em quando ali os bascos, né, brigando pelo a sua nacionalidade. Nós temos também a questão da Palestina. Enfim, as pessoas querem ali, né, o seu lugar, querem um território, e elas têm uma bandeira que na cabeça ou para elas aquilo ali significa o quê? Não, nós somos um povo independente, nós temos uma liberdade, não tenha talvez ali um território ainda, um lugar fixo, mas se considera um povo. E isso não era diferente naquela ocasião. Se nós pegarmos aí as tribos de Israel, ali em Números, no capítulo 2, o versículo 2, elas são orientadas a cada uma, né, ali se colocar ao lado do seu estandarte, da sua bandeira, né, ali dos seus líderes, da sua tribo. Então, a bandeira para o nosso país, ela tem um significado muito importante. Primeiro, né, a gente sabe que assim que o Império, né, chegou ao fim, que até na semana passada nós falamos da República, a primeira atitude então foi trocar essa bandeira que era do Império para essa bandeira que nós temos hoje, né, aqui como nós conhecemos, embora ainda preservando ali o verde, o amarelo, né, mudando o brasão, como a gente sabe, e colocando ali, né, as estrelas, e também, né, a fita Ordem e Progresso. Então a gente sabe que houve uma certa mudança, mas é a bandeira do Brasil, assim como o Senhor é a nossa bandeira, assim como o povo de Deus tem o seu pendão. O Senhor dá vitória ao rei, o Senhor deu vitória a Josué, vitória ali ao povo dele, mas é em nome do Senhor que nós hastearemos pendão. O Salmo de número 20 fala isso, a vitória vem do Senhor. Então a primeira coisa, a liberdade. Era um povo livre já, não eram mais escravos ali no Egito, mas tinha essa liberdade. E depois a questão da soberania, né, ali no sentido de que agora eles podiam se reger pelas próprias leis, né, ali não tinham que prestar contas, vamos dizer assim, as pessoas, né, que estavam ao seu redor. A gente sabe que essa questão de soberania, que entre os homens isso nem sempre é respeitado, né? Uma nação às vezes mais forte, ela invade de certa forma, né, ali outras nações. Nós temos organizações como a ONU, né, e outras organizações que procuram amenizar ali, né, ou pelo menos, né, fazer com que haja uma certa equidade, né, entre as nações. No caso aqui, a soberania de Israel vinha de Deus. Eles não estavam no território deles ali. Ainda não era um povo de guerra, não tinha sido treinado, né, vamos dizer assim, por Davi ainda, mas já era um povo que tinha sua soberania vinda de Deus, porque o Senhor era o rei no meio deles, a nação era teocrática, então ele governa, e o Senhor, ele, conforme diz o último texto que a gente leu aqui no domingo, né, melhor, o primeiro texto de domingo passado, né, no Salmo 2, fala sobre essa soberania de Deus, que os reis da terra se revoltam, mas o reino dele é que permanece. Então, esse Deus soberano. E nesse caso aqui, essa bandeira também, implica nisso, nessa soberania, né, de Deus. Deu um problema na garganta aqui, não é tanta emoção, não é assim, mas o que a gente pode ver é que essa soberania, ela não vinha ali de Arão, ela não vinha da destreza ali de Josué, até porque não era treinado, né, para isso, e ela também não vinha ali das pessoas em si, mas no fato de Deus governar. Ele mostrou para o Egito quem é soberano. Ele mostrou ali para as nações, né, que estavam no caminho do povo de Deus, quem era soberano. Então, a soberania do povo de Deus é a soberania do Deus dos exércitos, não a nossa. Nós não somos fortes, nós não somos bravos guerreiros, vamos dizer assim. Nós somos pessoas que confiamos no nosso Deus e por isso nós hasteamos, né, pendão ao nosso Deus. E a última coisa que eu quero destacar aqui é a ideia da unidade. Eles lutavam sob a mesma bandeira ali.
eram tribos já diferentes, eram 12 tribos, mas tinham uma única bandeira. Nós vivemos num país chamado, né, de federação. A gente sabe, né, que os estados têm certa autonomia, sim, mas a ideia última, né, é que nós prestamos aí, devemos, né, respeito a uma bandeira maior, né, que é a bandeira da nossa nação. Cada estado tem a sua, provavelmente cada município tem a sua, cada entidade tem a sua bandeira, mas nós precisamos de lutar unidos. Vou trazendo isso para a ideia de igrejas. Nós somos a Igreja de Cristo, temos aí Cristo como sendo o cabeça da igreja, e temos várias denominações, cada uma provavelmente, né, tem ali a sua bandeira, mas a ideia principal que o povo de Deus precisa de lutar, né, sob a mesma bandeira, ser um povo unido, porque nós somos um só corpo. E o povo de Israel ali precisava de união. Não era ali a tribo de, vamos pôr, a tribo de Judá, o Efraim, assim por diante. Eram as tribos de Israel. Mas era o povo de Deus. Eram tribos ali, filhos de Jacó, mas era o povo de Deus. Então a unidade. Quando a gente até, às vezes, numa questão esportiva, né, e quando a bandeira do Brasil é hasteada, quando há um hino nacional, a gente fala, a ideia é de que ali fique de lado as questões, né, de estados, de municípios, e todos prestem ali, né, a sua reverência a essa bandeira. Então, a bandeira também é essa ideia de unidade. O povo de Deus precisa de ser unido. Josué estava lá na batalha, mas Arão e também, né, aqui os seus Moisés e Ur estavam ali intercedendo diante do Senhor, unidos também na mesma batalha. Então, quando Moisés diz o Senhor é a nossa bandeira, ele não está dizendo Josué venceu, não está dizendo eu venci. Ah não, se não foi Arão e também Ur que venceram, não, ele está dizendo nós vencemos. O Senhor é a nossa, que ele diz a minha bandeira, né? Mas ele como povo de Deus ali, como representante, né, como líder, está dizendo o Senhor é a bandeira do seu povo, porque representa a liberdade. Nós já somos um povo livre agora. O faraó não pôde segurar esse povo no Egito, os amalequitas não puderam detê-los, e ninguém pôde ali parar esse povo. Deus levou até a terra prometida. Então essa liberdade, nós como povo de Cristo, como servos de Deus, somos um povo livre, né, para poder servir ao Senhor em espírito, em verdade. Gálatas capítulo de número 6, né, fala sobre essa liberdade também. E sobre a questão, né, da soberania. É o Senhor quem nos dá alteza. É o Senhor quem vai à frente. É o Senhor quem nos faz mais que vencedores. É Ele que nos fortalece no dia da angústia. É Ele que dá a vitória ao seu povo. Em Jesus nós somos vitoriosos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, né? O apóstolo Paulo trata desse assunto. E sobre a questão da unidade. Somos pessoas, né, vamos pôr assim, às vezes com costumes, com nacionalidades diferentes, né? Mas nós pertencemos ao povo de Deus. Não é a bandeira, ou melhor, a bandeira do povo de Deus, ela está acima de todas as bandeiras possíveis, né? Por isso nós temos, graças a Deus, né, esse privilégio de podermos lembrar, como nação brasileira, que nós temos uma bandeira que representa a nossa liberdade, representa a nossa soberania e a unidade também do povo. Assim como o povo de Deus, nós também temos o Senhor. Ele é a nossa bandeira, é a nossa liberdade, é a nossa soberania e é a nossa unidade. Que Deus nos abençoe, nos ajude e hastearemos então essa bandeira. Em nome do Senhor, nosso Deus, hastearemos bandeira. O Salmo, né, de número 20, o versículo ali, né, parece que o 5 ou 6, ali o rei tem a vitória, porque o Senhor é a nossa bandeira. Que Deus nos ajude. Amém. Sim, eu amo.